Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 50 Casamento, 5. Você recuperou uma parte de sua alma. A taxa de discrepância diminuiu. Sua classificação temporária de testador foi atualizada para jogador. O rei marcial disse que não notou nenhuma grande diferença de antes. Mas na verdade estava se sentindo bem diferente. A sensação pesada, a maior parte desapareceu. O rei marcial foi capaz de perceber sua condição por causa do leve desconforto vindo de uma pequena parte dele. As três partes de sua alma, corpo, energia e consciência, pareciam não estar sincronizadas. Esses três eram os principais componentes das artes marciais. Então, se não estivessem em harmonia, isso afetaria sua alma. Se ao menos sua consciência crescesse, seu corpo poderia não ser capaz de acompanhá-lo e ele poderia entrar em coma. Se seu corpo e energia se tornassem muito grandes, ele poderia perder o controle de sua consciência e ficar louco. O corpo do rei marcial estava atualmente desincronizado. As três partes de sua alma não estavam conectadas corretamente. As ligações de seu corpo com sua energia com sua mente e sua mente com seu corpo foram bloqueadas por alguma coisa. A maior parte dessa desarmonia foi eliminada depois que ele transcendeu, mas ele ainda estava deficiente em muitos aspectos. No entanto, como dizia a mensagem do sistema, a taxa de discrepância diminuiu bastante. Se eu puder reunir mais, o rei marcial murmurou para si mesmo e cerrou os punhos. Estarei mais perto de ser completo. Havia um ápice de força com o qual o rei marcial sonhou por muito tempo. Era conhecido como o pico mais alto que nem mesmo seu ancestral, Xiaohao Jintian, foi capaz de alcançar. Este foi um pico que qualquer artista marcial, qualquer pessoa que dedicou a sua vida às artes, qualquer pessoa que deu a sua vida às artes, queria alcançar. O pico da vida e da morte. O rei marcial não sabia como era a fronteira entre a vida e a morte. Ele só podia assumir que estava completo e sem qualquer imperfeição. Mas se ele pudesse encontrar todos os fragmentos e completar sua alma, tornando-se a verdadeira, primeira estrela, se ele pudesse se tornar um imperador como o verdadeiro rei marcial que Yong-Wu conhecia, ele poderia aprender como era a fronteira. Mesmo que ele mesmo não conseguisse subir naquele pico, o rei marcial poderia ver sua forma. Foi sua ganância e desejo de longa data. Quando acreditou que seu futuro era brilhante, garantiu a si mesmo que um dia chegaria a esse pico, mas esqueceu essa paixão depois de enfrentar a parede gigante de Alforone. Agora, a paixão ardia dentro dele novamente. Ele queria viver por muito tempo. Eu pensei que estava livre dos desejos mundanos. O rei marcial refletiu sobre si mesmo. Este meu maldito discípulo incendiou minha paixão novamente. Ele havia acordado. Foi o despertar do homem com o título de rei marcial e o nome Naiu. Um homem que queria ressuscitar. Suishi. O nível da sua existência se torna mais proeminente. Querida, você. A médium psíquica ficou surpresa depois de ler a determinação de seu marido. Yong-Wu sorriu levemente. Ele ficou aliviado. Determinação, ganância e paixão? Essas eram as emoções que moviam a vida. Como o rei marcial estava determinado a viver de novo, a torre seria abalada devido às suas ações. E Asgard, não importa o quanto tentassem deter o rei marcial, como seriam capazes de lidar com o homem que desejava desesperadamente se tornar mais forte? No passado, eles foram capazes de colocar o rei marcial em perigo com um truque, mas não havia necessidade de se preocupar com o atual rei marcial, que havia transcendido e despertado. A maioria dos grandes seres divinos não seria capaz de derrotar os reis marciais. E os deuses e demônios? O mesmo aconteceu com eles. Mesmo que todo o mundo celestial trabalhasse junto porque eles pensavam que o rei marcial poderia se tornar o novo Alforone, mesmo que tentassem criar outro muro maciço, o rei marcial tentaria ansiosamente superá-lo. Então, ele poderia continuar a superar os obstáculos repetidas vezes para chegar ao 100º andar que ninguém havia alcançado. Este foi o futuro que Yong-Wu viu. Posso abri-lo novamente sem qualquer preocupação agora. Yong-Wu finalmente decidiu abrir a porta para o mundo celestial e olhou para o céu. Ele havia trancado o 98º andar porque pensava que os seres divinos se tornariam selvagens após a ausência de Alforone. E ele não queria que o rei marcial fosse prejudicado por causa disso. Porém, agora, ele poderia destrancar a porta sem qualquer preocupação. É claro que a maioria dos deuses e demônios desceria ao mundo inferior, e o conflito entre mortais e transcendentes se tornaria pior. Isso resultaria em um grande caos. Mas era assim que o mundo da torre deveria ser. Yong-Wu acreditava que tal caos só seria positivo no longo prazo. Era verdade que os ideais de Alforone também eram válidos. A diferença entre os mortais e os transcendentes era muito grande, e tal caos poderia resultar na exploração pelos transcendentes. No entanto, isso só aconteceria se os mortais não pudessem crescer. O mundo da torre era diferente. Houve vários testes ao longo dos andares, e os mortais poderiam melhorar sua força através deles. Com talento e esforço, eles também poderiam esperar um dia se tornar transcendentes. Yong-Wu planejava garantir que suas esperanças pudessem ser alcançadas, e ele também pretendia que os transcendentes continuassem a melhorar com a ameaça de que algum dia poderiam ser ultrapassados pelos mortais. Não haveria um dia tranquilo com todas as batalhas e brigas. Mas o que isso importava? Este era o mundo da torre. O melhor foi disputado em cada civilização e planeta, e aqueles que queriam alcançar pináculos mais elevados foram convidados para este mundo. Isso era o que a torre era.
Você acessou as configurações e controles do sistema, com sua autoridade como alto guardião. O que você vai mudar? Libere a fechadura do 98º andar. Iniciando seu comando. Em andamento. Cláudio, a fechadura bem fechada no céu começou a se abrir. Rangido, rangido. As rodas dentadas foram forçadas a girar e os mecanismos adormecidos despertaram novamente. O RRRNG. Todos os mecanismos de travamento do 98 andares foram liberados. A barreira invisível que fechava o céu foi libertada. Ao mesmo tempo, os canais desconectados foram todos conectados e todos os tipos de mensagens foram entregues ao mesmo tempo. A piedosa sociedade menor que Olympus maior que fica surpresa com o repentino desbloqueio do sistema. A sociedade piedosa menor que Shan Sect maior que expressa curiosidade sobre sua autoridade. A sociedade piedosa menor que Asgard maior que procura uma maneira de se transportar para o mundo inferior. A sociedade demoníaca menor que Die Sect maior que está confusa com a ausência do 77º andar. A sociedade demoníaca menor que Niflheim maior que está surpresa com você. Todos os deuses e demônios da morte ficam perturbados com a intensa conexão que sentem com você. Metatron, o escriba celestial de menor que Malachi maior que, ajusta seus óculos e lhe envia uma mensagem. Mensagem. Eu suspeitei, mas você está. A batalha do demônio celestial e do rei negro terminou no futuro? Baal, o líder do menor que infernal maior que, silenciosamente coloca o bolo de morango que estava comendo e lhe envia uma mensagem. Mensagem. Entendo. Terei muito o que conversar com você quando descer desta vez. Baal e Metatron foram seres inesquecíveis para Yon-Wu. Eles governavam o bem absoluto e o mal absoluto, mas na verdade estavam puxando as cordas por trás para que a ordem do mundo celestial pudesse ser mantida. Eles também eram companheiros de Urano e tentavam proteger seu universo há muito tempo, e eram os guardiões que tentavam salvar as pessoas mesmo enquanto a torre desmoronava. Yon-Wu também tinha muitas coisas que gostaria de falar com eles, como Baal disse. Você envia uma mensagem para Metatron e Baal com sua autoridade como alto guardião. Mensagem. Por favor, venha visitar a qualquer hora. Vou acomodar vocês dois como amigos do meu avô. Metatron estremece de surpresa. Baal cantarola enquanto prepara conjuntos de biscoitos que você pode gostar. Abrir o mundo celestial significa que aqueles que estavam presos no 76º andar também podem subir, certo? O rei marcial sempre foi o mesmo. No momento em que a entrada do 98º andar foi aberta, ele viu quais eram os planos de Yon-Wu. Não era isso que você queria? O céu é azul, o rei marcial sorriu amplamente com os braços cruzados. Eu fiz, muito desesperadamente. Eu sou o rei das artes marciais. Não me dei o crédito por esse título. É algo que todos na torre me chamam como um sinal de respeito. Os olhos do rei marcial brilharam com vida. Yon-Wu pôde ver a besta que ele viu dentro do rei marcial na primeira vez que se encontraram começar a se mover. Era o outro ego e espelho de si mesmo do rei marcial. Mas ainda não cheguei ao fim das artes marciais. Não dominei esta torre que é feita de artes marciais. Fiquei preso neste campo por causa de um muro colossal. Como posso ser o rei das artes marciais quando sou tão patético? A fera adormecida começou a acordar muito lentamente. Mas um novo caminho se abriu agora. Se eu sentar e não fizer nada, deveria simplesmente jogar fora esse título e permanecer como um velho morador da vizinhança? Não deveria. Havia um velho ditado, Peng Sheng Yuan-li. O lendário pássaro da Peng permaneceu em seu ninho e nunca mais saiu dele. Por isso era difícil imaginar como seria. No entanto, uma vez que o pássaro abriu bem as asas, esse não foi o caso. Suas asas eram tão largas que os olhos humanos não conseguiam capturá-las todas e cobriam todo o céu como nuvens. Cada batida de asas fazia com que ondas de 3.000 li subissem, e o pássaro foi capaz de voar 90.000 li para frente. Então subirei para dominar. Alcançarei um pico mais alto que meu ancestral, Shaohao Jintian, e falarei sobre o quão baixa é a torre. A besta do rei marcial era esse pássaro da Peng. Mas antes disso, há algo que devo fazer. Porém, o pássaro queria cuidar de alguma coisa antes de abrir as asas. Ainda não superei adequadamente o muro que me bloqueou até agora. As correntes que prendiam os pés do pássaro haviam desaparecido. Porém, o pássaro não aceitava esse fato. Queria encontrar o dono das correntes. Posso seguir o caminho que meu discípulo preparou para mim. Será confortável e fácil, mas, como seu professor, não desejo mostrar um lado tão patético de mim mesmo. Caso contrário, o pássaro poderá ser acorrentado novamente. Você quer que eu supere um novo obstáculo quando ainda não superei o antigo? Besteira. Como isso é possível? Não dei o primeiro passo. Então é impossível dar o segundo. Só vou cair. O pássaro da Peng queria se livrar de tudo antes de bater as asas. Então, o pássaro arrancava tudo o que o prendia e voava tão alto que ninguém conseguia alcançá-lo. Pode ser um fardo para você, mas você não ajudará seu professor a dar o primeiro passo corretamente enquanto você já está ajudando. O pássaro queria conhecer Alforone e fazer o confronto final. Yon-Wu percebeu o que o rei marcial quis dizer e acenou com a cabeça em compreensão. Eu vou te ajudar. Ele virá aqui em breve com Sesha, então prepararei uma reunião. Agora era hora de limpar o rei marcial de seus últimos arrependimentos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo.
Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.